Opa! Boa noite. Segunda live do dia, da noite. Dessa vez nós vamos conversar com a Melina Daúde. Vamos chegando. Oi, doutora Mônica, Osmar. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Deixa eu chamar aqui a doutora Melina. Opa, tamo junto. Já fiz a solicitação, vamos só esperar ela entrar. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Henrique. Tudo jóia? Tudo jóia Boa noite demais. para todo Finalmente mundo. nós conseguimos fazer nossa live. Finalmente, 2 anos depois. 2 anos depois, você tem noção do negócio desse? É verdade. Que bom que deu certo. Tá tudo bem com você? Tudo jóia, Henrique. Um prazer poder falar com você. Pô, prazer todo meu. Satisfação grande. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Fico feliz de ter dado certo da gente conversar. Eu acho que tem muita coisa interessante para a gente discutir, muita coisa boa, né? E principalmente esclarecer muita coisa, né? Porque esse é um assunto que está muito envolvido em mitos, né? Mas antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, Melina, se você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal quem é Melina Daúde, o que ela faz da vida, por que escolheu essa carreira. Conta um pouquinho da tua história. Henrique, primeiro, obrigado, tá, pelo convite. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Obrigado. Faço parte da rebelião saudável, né? Fico meio à margem, assim, mas estou sempre ali acompanhando o trabalho de vocês, seu trabalho que é incrível, e essa sua disponibilidade em trazer tantos profissionais multidisciplinares, envolvendo temas tão interessantes, né? E hoje, ser saudável realmente é uma forma de ir contra o sistema, né? É uma forma de rebelião, se você for realmente pensar de forma filosófica. Sim, sim. Isso que você trouxe é muito bacana. E fico muito feliz e honrada de poder fazer parte, pelo menos um pouquinho, desse seu projeto aí tão incrível e que a gente não faz noção do quanto influencia na vida das pessoas de uma forma tão positiva. Acho que a gente não consegue mensurar todo o bem que é na vida de todos, viu, Henrique? Porque realmente, além de levar conhecimento, você pode ter certeza que ele motiva, ele consegue amparar pessoas que às vezes não têm condições de pagar uma consulta com um profissional, desmistifica, traz informação e torna as pessoas um pouco menos ignorantes mesmo com relação a situações que não faz parte da vida delas, do dia a dia, do cotidiano de trabalho e tudo, né? Então, realmente é um trabalho incrível que vocês todos fazem. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Tá? Henrique, eu sou médica veterinária, eu me formei na Universidade Federal de Goiás, na turma de 2006. Sempre trabalhei com nutrição animal, tá? E voltada para bovinocultura. Depois, por questões familiares e opção, mesmo pensando em questões particulares, né, de constituir família e tudo, eu acabei migrando para a defesa, né, que é uma área mais de fiscalização e de vigilância. Então, trabalhei já tem 10, 11 anos que eu estou envolvido com defesa. Atualmente, eu estou com os projetos pessoais, então tem 2 anos que eu estou um pouco afastada dessa parte da defesa. A gente não fica totalmente longe, porque querendo ou não, as coisas acontecem e a gente acaba acompanhando, dando um pitaco. Todo mundo viu o caso da vaca louca e essa semana. Essa era uma das coisas que eu queria comentar. Que a gente pode até que ponto trazendo, isso né? é algo
importante para Importante. nós, né? Até Para a saúde o que é que de pública, fato né? a gente tem? Sim, Henrique, é um tema muito importante, tá? Por quê? Primeiro que é uma doença dentro da gama dos animais, que é uma zoonose, né? Então, existe todo um trabalho do Ministério da Agricultura em torno dessa doença, em várias faces, tá? Em vários momentos do sistema produtivo, para garantir o quê? A mitigação do risco. Por quê? Quando a gente pensa em risco de saúde pública, em risco sanitário, não existe risco zero, você sabe disso. Claro. É muito complicado a gente falar em biologia, em saúde, e risco zero. E em se tratando de doenças, nesse caso, por exemplo, a BSE, nós trabalhamos com uma mitigação de risco. Então, o Ministério da Agricultura, ele trabalha em várias frentes. Ele trabalha na frente da formulação de nutrição animal para herbívoros, aonde é tudo controlado, a matéria-prima, os insumos, tá? Ele trabalha dentro dos estabelecimentos de abate, tá? Mitigando o risco. De que forma? Todo animal abatido é retirado os materiais de risco que podem gerar dano à saúde pública. Então, toda a carcaça que é abatida é retirado cérebro, medula, olhos, amígdala e uma região ilioisquial, tá? Aonde o prion tem preferência de se alojar quando o animal é positivo, tá? Lembrando que é uma atitude de mitigar risco. Isso é Então incinerado? todo animal que entra... Isso é incinerado? Isso. Aí ele é pesado e é incinerado, tá? Obrigatoriamente. Isso é feito com 100% das carcaças. Tanto o abate federal, quanto o abate estadual e abates municipais, tá? Por quê? Porque como a BSE é uma doença crônica, ela não é uma doença que te dá sintomatologia aguda, você tem que trabalhar de forma que você tenha uma prevenção e uma vigilância mais eficaz. Tá? O que aconteceu? Você falou uma sigla, BSE, né? Significa o que essa BSE, sigla? doença da vaca louca. Ela é uma síndrome da... Deu uma travada agora você, Marina. Oi. Eu acho Volta. que caiu aí, né, Henrique? Foi. Deu uma travada aqui, você ou eu travei aí, não Tá, sei. desculpa. Voltamos. Desculpa, Você voltamos. estava Tá, perdão. falando do significado da sigla BSE. Isso. Em português, a gente fala doença da vaca louca. Tá certo. Isso. E em inglês, ela é uma sigla em inglês, né? Deve ser Bovine Syndrome Spongiforme? Isso, Não, espongiforme bovina. Bovina, né? Certo. Exatamente. Para Aí o o que pessoal que está acontece? escutando a gente, você falou uma palavra interessante que eu acho que vale a pena esclarecer. Prion, ou prion, é um pedaço de material genético que tem capacidade de infectar a célula. Tá? Então, Exatamente. Uma proteína. Uma proteína, né? Que ela tem uma mutação genética e ela passa a contaminar, né, as outras proteínas. E a predileção dela é sistema nervoso central, né? Por isso que a gente fala que normalmente ele está alojado na coluna, ao longo da coluna vertebral, cérebro, amígdalas, olhos, e essa região ilioisquiática ali, que também é retirada. Uhum. E o que acontece? Existem duas formas de você desenvolver essa doença no animal, tá? Ou a forma natural, um animal muito velho, por causas naturais, ele vai apresentar isso, tá? Acontece, tá? Tanto é que no Brasil, todas as notificações de BSE, que até hoje, são atípicas, que a gente fala, são foram causadas animais idosos, né? Que tiveram esse problema ao longo da vida. E tem
a forma que é o risco para a saúde pública, que é quando você oferece para o animal suplementação com proteína animal, tá? Certo. Então, se você oferecer para o animal farinha de sangue, farinha de osso que não seja calcinada, o herbívoro, tá, gente? Nós estamos falando de herbívoro, bovino. Ele pode vir a desenvolver, tá, a BSE. E o que é o grande problema disso? A gente sabe que essa BSE, ela pode desenvolver no ser humano a doença variante de Creutzfeldt-Jakob, que aí se torna um problema de saúde pública. Teve um fato interessante na Europa, quando foi descoberto a doença da vaca louca, que eles começaram a sacrificar os animais, né? Porque descobriram que havia o risco de contaminação de seres humanos. Teve uns produtores que ficaram muito revoltados com aquilo e fizeram um movimento, tentaram fazer um movimento para mostrar que aquela carne não fazia mal, tá? Então eles, as famílias, se reuniam, faziam churrasco, comiam, filmavam tudo. 100% dessas pessoas, Henrique, que ingeriram essa carne que estava contaminada, dentro de 15, 20 anos, vieram a óbito com a variante de Creutzfeldt-Jakob. Então, assim, é uma doença que sempre existiu, tá? Sempre existiu. Nós temos relatos dela, por exemplo, em tribos nômades antigas, quando a gente fala do ser humano, quando existia, por exemplo, a prática do canibalismo, nós já tínhamos relato da doença de Creutzfeldt-Jakob, tá? Quando se comia sistema nervoso central de outras pessoas, como práticas de rituais e tudo, né? Então, assim, ela sempre existiu, sempre houve relatos dela na humanidade. Mas a partir do momento que você tem um problema, uma zoonose, a gente tem como mitigar esses riscos, diminuir o risco de disseminação, e é isso que a vigilância faz, tá? Então, outra frente de trabalho da vigilância é atender as notificações dos animais doentes dentro de propriedade, que foi o que aconteceu. O colega estava fazendo o trabalho dele de vigilância, encontrou um animal com sintomatologia nervosa, tá? Ele colhe o material, ele abre um foco, normalmente esse foco, ele abre para raiva, tá? Porque a primeira doença nervosa que a gente, dentro da vigilância, questiona é raiva, tá, Henrique? Deu um negativo para raiva, aí dependendo da idade do animal, ele segue um protocolo para verificar se esse animal tem vaca louca ou não, tem BSE ou não. Deu BSE, aí ele segue para um laboratório de referência internacional para definir se ele é típico ou atípico, tá? E dentro desse processo, que é um processo internacional de notificação, que existe transparência, ele é notificado em um sistema internacional, onde todos os países têm acesso, são informados. Existem os protocolos sanitários que são seguidos com prazo. E tem os protocolos comerciais. Então, todo mundo viu aí falar, a China suspendeu a compra da carne, não sei o que, vira aquela confusão, né? Faz parte do protocolo de proteção, né? Exatamente, faz parte do protocolo sanitário de venda de produtos entre os países, né? E quando a China começou a comprar carne do Brasil, uma das exigências deles foi exatamente essa. Sempre que houvesse a suspeita, que o próprio Ministério suspendesse, né, a venda até solucionar o foco. Saber o que é, o que não é, e qual o risco que realmente existe ou não. Então, ela é uma doença, assim, que a gente consegue mitigar riscos, tá? Mas a gente nunca vai ter 0% de risco. Tá? Então, por isso que a gente tem várias frentes de trabalho. Nesse caso que aconteceu recentemente, era BSE? É BSE, mas não é BSE causada pelo fornecimento de farinha de sangue, ou carne, ou outro animal. Foi um animal idoso, né? Foi um animal idoso encontrado dentro da propriedade com sintomatologia nervosa. Ele foi já incinerado e abatido dentro da propriedade, ele não entrou dentro da cadeia produtiva, tá? Então, assim, o risco foi zero.
tá? O risco foi zero. Mas é uma doença, tem que ser notificado para entender que há transparência no sistema internacional de notificação, né? E entender que a vigilância do país funciona, Sim. né? Que está acontecendo. Que é uma coisa mas realmente importante que a gente vai até discutir, né? Que é justamente essa questão da vigilância do nosso país, que é uma das coisas que funciona mesmo, porque a gente, como exporta muita carne, a gente precisa de um controle muito rigoroso, senão as nações bem mais desenvolvidas e exigentes que a gente não vão aceitar a nossa carne, né? Não compram, exatamente. A questão sanitária, ela é um entrave muito sério, né? E assim, Henrique, é interessante porque assim, a carne em si, ela não gera contaminação. O que gera contaminação é quando você tem esses materiais de risco que nós falamos, que contaminam a carne, né? Entendi. Que é medula, que é cérebro. Então, por isso que existe todo esse fluxograma dentro dos abatedouros para mitigar todo esse risco, né? Então, mesmo um animal que não esteja contaminado, um animal jovem, que não tem nenhum problema, esse material é recolhido para tentar sanar realmente, totalmente o risco, tá? E poder exportar a nossa carne, porque a própria União Europeia, ela exige essa ação dentro dos frigoríficos para poder importar nossa carne, porque eles já vivenciaram essa crise lá, sabem como que é, como que funciona, como é triste uma situação dessa. Mas o Brasil, devido ao sistema produtivo que nós temos, que é um sistema mais extensivo, nós temos um controle muito grande dessa questão de oferecer matéria-prima para os animais. No campo, a exigência é altíssima com relação a isso. Então, realmente, a nossa probabilidade de ter uma BSE causada pelo fornecimento de materiais assim é muito pequena, Henrique. E o problema, pelo que eu entendi, o problema de uma BSE causada por fornecimento de matéria-prima é porque não seria só um animal contaminado, mas sim exatamente, o rebanho. teria o controle, exatamente. né? Porque não Aí há contaminação via aérea, não é como um Covid, por exemplo, que se espalha pela via aérea. É uma coisa de alimentação ou de idade. Exatamente. Então, ou você tem um rebanho ingerindo aquela alimentação que vai gerar risco para o rebanho todo, ou você tem um indivíduo que vai desenvolver, que foi o que aconteceu. Em todos os casos, no Brasil, 100% deles foi isso que aconteceu. Foram animais idosos que tiveram essa situação. Mas, assim, é aquilo que a gente falou. Doença é sempre doença, o critério tem que ser sempre rigoroso, mitigar risco é a solução, porque a gente nunca vai conseguir ter 100% de controle. Claro. E não temos, né? Não tem, então, assim, a gente não pode fingir que não existe, mas precisamos trabalhar para sanar todos os riscos. Né? E que fique claro, Henrique, é uma doença de herbívoro, tá? É uma doença dos bovinos e dos ovinos, tá? Suínos e aves não tem esse problema. Perfeito. Eu acabei nem deixando tu terminar a tua apresentação. Mas foi ótimo a gente falar, porque assim, fica um burburinho, né? Sim. Eu acho bem interessante. Mas eu queria saber de ti, Melina, dentro da tua apresentação, hoje, o seu trabalho hoje não é mais como fiscal, você está afastada. Eu estou afastada temporariamente, né? E hoje eu estou me dedicando a alguns projetos pessoais, Henrique. Estou me dedicando a um livro, eu estou trabalhando exatamente essa questão da sustentabilidade, sabe? Trazendo um pouquinho dos temas que compõem essa questão da sustentabilidade, tentando tirar um pouco desse véu, né? De muito mito, muita informação equivocada, né? Que a gente encontra. E estou trabalhando também, junto com alguns colegas, num projeto de pós-graduação voltado para a medicina veterinária com aplicação de sustentabilidade na produção animal, né? Então, são projetos pessoais eu tenho desenvolvido aí nesses últimos 1 ano e meio, e acabei me afastando, mas com certeza devo estar voltando aí
logo, logo Que legal. pro campo, né? Eu sei que é uma coisa preliminar, mas essa questão do livro muito me interessa, viu? Quero lê-lo, Sim, por eu favor. vou te Oh, presenteá-lo com meu Deus, muito assim que obrigado. sair. Me fala uma coisa, Até, já para eu até ficar aconteceu, anotado. aconteceu um fato interessante, Ah, que eu comecei a trabalhar alguns capítulos, e aí eu passei os primeiros capítulos para a editora, para ela fazer a revisão para mim. E aí, Henrique, a editora era vegana. E aí, e aí ela começou a contestar minhas fontes, sabe, no livro, e mandar uns comentários assim, sabe? Me chamando de. Você é muito. Você trabalha com especismo, e sabe, assim, me questionando tudo. Aí eu tive que entrar em contato com o superior dela e pedir para trocar, porque eu falei, olha, ela está questionando coisas dela, pessoal dela, né? Questionando minhas fontes, assim, de uma forma até. E aí acabei tendo que trocar e atrasou um pouquinho o trabalho, mas foi engraçado. que legal, que legal. Legal um livro desse em português, sabe? Porque a gente tem, você deve conhecer com certeza, o Sacred Cow, Sim, né? da Que é Diana. um livro muito bom Muito e bom. tem É um trabalho que excelente. que faz esse trabalho, mas a gente não tem nada em português, pelo menos eu não conheço um livro em português que trabalhe com essa questão da sustentabilidade, da sustentabilidade da produção bovina. E é legal, porque tem muita coisa acontecendo fora do país. Você podia até dar, de repente, alguma coisa da sua experiência sobre essa questão dessa, não sei como é que chama, eu não sei se chama agricultura ou pecuária de regeneração, essa que envolve usar Regenerativa, né? isso, que envolve usar, produzir gado num determinado lugar, aí depois esse gado é transferido para outro, e aí esse aqui vai ter reflorestamento, então é bem interessante. É. A ideia da agricultura regenerativa é utilizar o que você tem de recursos naturais de uma forma que você beneficie sem ter nenhum tipo de queimada ou desmatamento, tá? Uhum, E aonde você integre, né, as várias culturas e espécies. Então, nós já temos algumas propriedades que trabalham assim, em Minas, Goiás, São Paulo, no próprio Nordeste, mas assim, de forma um pouco empírica, sabe, Henrique? Não é tão assim, eu digo que assim, mais de forma espontânea, porque querendo ou não, no Brasil, acaba que o médio e o pequeno produtor, ele acaba trabalhando assim, né? entendi. E a gente se engana quando a gente pensa em propriedade rural no Brasil, porque assim, mais de 85% das propriedades rurais no Brasil são de agricultura familiar, né? O que acontece é que, às vezes, nós temos poucas empresas que têm grandes quantidades, latifúndios, e você acaba vendo isso, né? Mas, assim, a realidade do Brasil é uma realidade, sim, de agricultura familiar, para quem está no campo e observa isso e vê isso. Quando você entra dentro dessas propriedades, você vai ver a fruticultura, com a suinocultura, com a avicultura, com o bovino, integrado com a lavoura. Talvez não da forma teórica, como a gente espera, de uma agricultura regenerativa tão bonita, porque, porque a gente tem algumas dificuldades aí no meio rural, tá? Mas acontece, viu, Henrique? Acontece. Talvez não tenha o certificado, não tenha o selo, mas ela acontece na prática e a maioria das propriedades trabalham assim, Ah, tá? que ótimo. Principalmente o médio e pequeno produtor. E a gente se engana em pensar que não há pecuária nessas realidades. Há sim. A pecuária ela faz parte da subsistência, sim, no campo, tá? Ela é uma atividade econômica que favorece muito o pequeno produtor, tanto o leite quanto a carne, tá? Ela está presente dentro de projetos de assentamentos, agricultura familiar, mas a gente acaba vendo projetos grandes, a gente acaba tendo acesso a multinacionais, que é o que às vezes aparece na mídia, Uhum. né? E às vezes a gente deturpa um pouco a nossa visão de campo e de realidade de campo aí que realmente acontece. Certo. Então, a agricultura regenerativa realmente é uma saída extremamente interessante, tá?
O Brasil, ele faz uma coisa muito interessante, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, Hum, que, querendo ou não, é uma coisa nossa, né, que traz isso aí como forma de poupar a terra, como forma de integrar, né, e favorecer a produção pecuária de uma forma onde você encurta o tempo desses animais de terminação, né, e você acaba integrando outras atividades, melhorando a condição econômica da propriedade e favorecendo o clima, né. Até a Forbes, no ano passado, fez uma matéria legal sobre isso, mostrando, né, o quanto de floresta nós deixamos de abrir ou de desmatar por conta da integração lavoura-pecuária. O que acontece com a integração lavoura-pecuária? Ela não entra nessa questão da agricultura regenerativa por conta da questão na agricultura da utilização dos herbicidas, pesticidas, ah, né? Que certo. ainda é uma briga aí ainda entre essas duas situações. Mas a gente sabe, Henrique, no campo hoje, que para conseguir produzir a quantidade de alimentos que a gente precisa para a humanidade, realmente a gente não consegue atender isso só com a agricultura regenerativa Ah, ainda. Tá? A gente ainda precisa de outras tecnologias que favoreçam essa produção. entendo. Com certeza, com as pesquisas a gente vai chegar em produtos menos agressivos, que gerem menos risco, porque é uma demanda do consumidor, é Tá. o que as pessoas têm As pessoas estão pedido, né? procurando isso, né? Existe Exatamente. essa questão. A indústria, os laboratórios, eles vão atrás disso para resolver, né? Para sanar essa questão. E assim, é muito dinâmico, Henrique. É um mercado muito dinâmico. É um mercado é, é muito flexível, que se adapta, que tem muita resiliência para atender, né, essas demandas. E existe uma demanda muito crescente de saúde, né, gritando aí, né? Então eu acredito que isso é muito favorável, né? E normalmente a realidade é essa no campo, Henrique. Entendi. E essa é uma coisa interessante que você está falando, sabe, Melina? Entrando aqui um pouco mais no nosso tema, que a gente vê esse movimento vegano, né, esse movimento contra o consumo de carne, ele é um movimento que ele é muito urbanoide. Se a gente pega o perfil das pessoas que está lutando contra o consumo de carne, vamos dizer assim, são pessoas que normalmente são pessoas urbanas, não conhecem a realidade do campo, não conhecem a realidade de uma fazenda, né? Eles absorvem documentários como Water Health, documentários como Game Changers, né? Que pintam uma imagem, acreditam naquilo ali como verdade e trazem essa noção para dentro de uma classe que, via de regra, é classe média alta e classe alta, né? A gente não vê um movimento vegano em classes mais baixas, porque é bem óbvio. Primeiro, por conta do acesso a esse tipo de documentário, que precisa ter uma certa condição. Né? O cara precisa ser assinante da Netflix, por exemplo, para ver. E segundo, porque pô, se eu estou numa situação, por incrível que pareça, a classe mais baixa sabe da importância que tem de você comer carne. Ele sabe que não adianta comer só arroz com feijão. Né? Então, eu vejo muito essa questão. E esse movimento vegano, ele ganha muita proporção por conta da questão do sofrimento animal. Né? A gente tem várias vertentes, é claro, a gente sabe que tem um pessoal que é por conta de saúde, tem outro que é a questão ambiental, que a gente já falou aí sobre a agricultura de regeneração, regenerativa, mas tem essa questão do sofrimento animal. Né? Como, como é que o animal ele é abatido, né? Que tipo de, entre aspas, humanização a gente tem hoje no abate animal e qual é a garantia que eu tenho, por exemplo, de que a carne que eu estou comendo não é uma carne que veio de um sofrimento? Como é que eu posso escolher melhor essa carne, por exemplo? A lei do abate humanitário, ela já existe há alguns anos, né? Cada espécie tem a sua técnica
de insensibilização. Então, o que é o processo de insensibilização? Ele é um processo que garante que o animal não vai ter dor, tá? Então, falando de bovinos, você vai se lembrar que lá na época dos seus avós, como que a gente insensibilizava o bovino? Com uma marreta. Então, o animal chegava, o cara pegava a marreta, batia, né? E o animal caía, né? Era a forma de insensibilização, considerado extremamente agressivo, né? E até maus tratos. A partir do momento que o consumidor passou a exigir formas menos agressivas, que respeitem o animal, a ciência trabalhou nesse sentido para sanar um problema. E ela desenvolveu técnicas de insensibilização que gera, né, menos agressão, né, e nenhuma tortura. Então, hoje a gente tem, no Brasil, a gente usa principalmente o dardo cativo, que é uma pistola de ar comprimido, tá? E o animal não sente nada, tá? E o animal vai deitar. A partir daí vai iniciar o processo de sangria e abate. Mas o animal não tem mais nenhuma dor. Ele não tem nenhum tipo de sofrimento, tá, Henrique? Isso garante um animal uma morte sem estresse, sem sofrimento, tranquila. Até porque isso também interfere na qualidade de carne. Era esse Sabe? ponto que eu queria. Interfere. O pessoal diz assim, mas o animal ele vai morrer e ele vai ficar estressado e essa coisa toda. A questão é que as pessoas não entendem que para eu ter uma carne de qualidade, eu tenho que ter um animal sadio e, vamos botar entre aspas, feliz, né? Se eu tenho um animal que está estressado, a carne desse bicho vai sofrer. Então, lá na ponta, né, vai ter uma menor exportação porque a qualidade da carne vai cair. Sim, a gente tem problemas aí com qualidade de carne devido ao estresse que o animal sofre. Desde do transporte lá da propriedade até a chegada no frigorífico, o descanso, o jejum hídrico, o banho de aspersão, tudo isso são ciclos que o animal vivencia antes da insensibilização até entrar na sangria para diminuir o estresse, tá? E ter uma qualidade melhor de carne. Então, todos esses processos, eles estão enumerados em legislação, tá? Faz parte de uma regra, ele é verificado integralmente, desde do carregamento na propriedade, o transporte, tempo de transporte, descarregou no frigorífico, descanso, banho, jejum hídrico, banho de aspersão, tudo isso é extremamente monitorado. Porque, além de você favorecer essa questão do bem-estar, de você ter um animal menos estressado, lá na ponta você tem uma qualidade melhor de carne. Entendi. Então, isso aí é muito importante. Entendi. Que interfere, sim, tá? Na degradação de glicogênio aí no músculo, você vai ter uma carne mais macia, você vai ter uma carne com uma cor melhor, né? Tudo isso interfere na qualidade final, sim. Então, assim, não tem porquê você querer maltratar o animal por maltratar. Não tem sentido nenhum. No campo também, o pessoal questiona muito, né? Um animal maltratado, um animal que passa fome, que sofre maus tratos, ele não produz aquilo que você gostaria que ele produzisse, né? Então, assim, não tem sentido nenhum achar que o produtor quer maltratar o suíno, a ave ou o bovino. Não. É vantagem para o produtor o bem-estar animal, as regras de bem-estar animal, favorecer um manejo mais tranquilo. Por quê? Porque tudo isso interfere em desempenho, tudo isso interfere em ganho de peso. Faz diferença. Hoje a gente sabe que os animais mais dóceis, quando eles vão ser terminados, eles têm um desempenho melhor do que os animais que não são tão dóceis. Então você já tem, por exemplo, quando você vai selecionar o sêmen, que você vai colocar numa vacada, você já pode optar por uma genética de um touro mais tranquilo, mais dócil, que vai favorecer o desempenho lá na frente, tá? Entendi. Então tem tudo isso. E são diversos fatores interligados dentro desse sistema de produção que vai dar essa qualidade final, né? Então nós estamos falando de genética, nós estamos falando de nutrição, nós estamos falando de sanidade, nós estamos falando de manejo. Então é muita coisa envolvida para você chegar naquele produto final.
tem uma coisa interessante, Henrique, que às vezes a gente não se dá conta. A localização, o ambiente, o clima, o relevo, tudo isso interfere, tá? Então, quando a gente fala de sistema produtivo no Brasil, ele não é igual, por exemplo, na Austrália, ou ele não é igual, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na própria Argentina. Nós temos as nossas particularidades em termos de país que favorecem um outro tipo de carne, né? Então, por exemplo, nós temos aqui predominantemente o Nelore, que é uma raça mais rústica, que aguenta melhor o nosso clima, né? Nós temos áreas extensas que favorecem aí você ainda ter uma pecuária mais extensiva, né? Nós temos, por exemplo, a pastagem, que para nós, em termos de Brasil, é extremamente favorável, porque você diminui muito o custo de produção e favorece uma carne mais barata para o consumidor final, né? Então, nós temos uma série de fatores que são nossos, características nossas. E temos também os fatores, né, diferentes. Então, assim, quando a gente vai avaliar, e eu observo muito que às vezes tem colegas de outros países que falam, né, por exemplo, da questão de carne, da questão de manejo, e no Brasil, às vezes, não é exatamente como o colega está trazendo, ou está colocando, por conta dessas questões, né? Teve até, esses dias, eu vi uma postagem, que é uma coisa como veterinária que eu me preocupo muito, mas até pensei, às vezes, depois de fazer um material explicando, mas acabei não conseguindo concluir. A colega tinha feito uma comparação entre leite cru e o leite pasteurizado. E ela mostrou o que o leite pasteurizado perde em termos de qualidade comparado ao leite cru. Mas a colega mora na Europa, aonde você tem brucelose e tuberculose erradicadas há mais de 40 anos. Uhum. E no Brasil, não é assim. Nós só temos um estado no Brasil que erradicou brucelose e tuberculose. A grande maioria do Brasil ainda enfrenta um problema sanitário muito sério, com duas zoonoses que causam danos muito grandes à saúde pública, né? Então, eu não posso simplesmente falar, olha, gente, vamos tomar leite cru, porque ele é mais benéfico. No Brasil não funciona assim. Por quê? Porque é muito melhor eu tomar o leite pasteurizado e garantir que eu não vou ter uma doença, do que eu tomar o leite cru e não ter certeza. Porque se eu não conheço o sistema produtivo, não sei se ele é controlado, ou se aquele rebanho foi erradicado por essas doenças, é irresponsabilidade como profissional você falar opte pelo cru, entendeu, Henrique? Entendi. Então, assim, a gente tem que considerar essas situações, porque a questão sanitária, ela também é diferente entre os países. E às vezes a gente dissemina informações que podem, na verdade, prejudicar. Tem uma questão muito interessante, por exemplo, com relação à questão do mel. Estou falando muito da questão do mel. O que é o grande problema do Brasil com relação ao mel? É o botulismo. Sim. Mas por quê? Por causa do nosso clima. Em climas frios, há o risco de você ter uma toxina desencadeada por um Clostridium botulinum é muito pequeno. Mas não é a realidade climática do Brasil. Nós temos inúmeros casos de mortalidade de até famílias por conta da questão do botulismo. Então, por que, como profissional, apesar de entender que a qualidade muda, eu não oriento o consumo do mel cru? Porque eu sei que em nível de Brasil, há um risco de saúde pública muito grande, entende? Por quê? Porque a gente, além de ainda ter muito problema com clandestinidade, Sim. eu tenho essas questões climáticas que desfavorecem, né, esse tipo de situação. Então, são coisas importantes que têm que ser consideradas porque interferem diretamente na saúde pública do consumidor, né? Então, assim, isso, assim, eu tenho até um certo excesso de pudor, assim, de estar falando isso, Henrique, porque, assim, a gente sabe como é triste quando uma pessoa passa por isso. Nós já pegamos casos, por exemplo, de
família que a mulher estava no 5º aborto e ninguém descobriu o que ela tinha. E aí, quando nós pegamos o caso clínico dela, o marido era leiteiro, confiamos de brucelose, foi feito os exames, deu positivo, ela e o esposo, e ela ficou estéril. Então, assim, são situações muito doloridas para quem vive, né? Mas nem sempre a gente tem um banco de dados aí de saúde pública tão fidedigno que a gente consiga trabalhar isso de forma mais didática ou transparente, né? Entendi, entendi. E assim, você tem toda a razão, porque quando a gente trabalha com a população, em termos populacionais, não dá para a gente trabalhar sem segurança, né? Que é totalmente diferente, por exemplo, se eu tenho aqui se eu moro numa fazenda e tenho aqui a minha cabecinha de gado que eu cuido. Você cuida. Totalmente diferente. E você vai lá e totalmente diferente. Você vai lá, faz exame, testa, ok, tá tranquilo. Exato. Essa realidade eu conheço. Eu tenho meu pai, né? Que tem lá a propriedade, que tem as vaquinhas dele, que produz de uma forma segura. Ok, mas aí para você vender para o consumidor é outra coisa, né, Henrique? Aí a gente já tem aí uma situação de que você pode gerar um problema grave de disseminação de contaminação, que é um problema, né? Que aí se torna um problema de saúde pública e você pode ter problema sério mesmo de muita gente sofrendo. Né? Gente, o produto de origem animal, ele é muito rico nutricionalmente. E isso faz dele também um produto que pode gerar outros problemas quando ele não é bem trabalhado, quando ele não é bem processado, quando ele não é bem abatido, né? E isso a gente precisa também ter muito cuidado, né, Henrique? Uhum. Toxinfecções alimentares, isso são problemas sérios também, né, que precisam ser falados, comentados, trazidos à tona, né? Até Claro. para garantir que as pessoas tenham uma qualidade boa aí na nutrição. Eu acho que a gente tem que conversar sobre esses assuntos, entendeu? O que eu vejo muitas vezes, sabe, Melina, se criando tabu sem necessidade. Tá entendendo? É muito claro para todo mundo, assim, é muito claro para todo mundo, é muita gente, né? Mas é muito claro que você não pode colocar a saúde individual acima da saúde coletiva, né? Isso é uma questão clássica dentro da ética da vida em comunidade, né? Os romanos já diziam, né? O que é bom para a colmeia é bom para a abelha, mas nem tudo que é bom para a abelha é bom para a colmeia. Então eu tenho que fazer o que é bom para a colmeia. As abelhas se beneficiam por consequência, faz parte do processo de vida em sociedade. Né? Tem que pensar dentro dessa perspectiva. Né? Eu achei muito interessante isso que você falou da questão do abate, né? Porque realmente tem essa questão. Mas uma coisa que você falou que eu acho muito interessante é o fato da gente ter aqui no Brasil uma situação diferente da situação que nós temos no exterior. Porque, por exemplo, quando a gente pega esses documentários tipo Water Health, a gente vê bovinos sendo criados de forma totalmente industrial, naqueles CAFOs, né? Naqueles Concentrated Animal Feedlots, alguma coisa, que eu esqueci o nome. Né? Feeding Operation. Então, quer dizer, são animais que são criados em um confinamento não dá nem para dizer que é desumano, porque até para o animal é um negócio complexo. Né? Então, isso é realmente um problema quando a gente pensa nessas operações industriais. Aí lá faz sentido você ter, por exemplo, uma carne grass-fed, que aqui no Brasil não faz sentido você ter uma carne grass-fed, você fazer essa distinção, não é verdade? Porque no Brasil assim, é criado solto, né? Assim, Henrique, quando a gente fala em bovinocultura no Brasil, como o Brasil é muito diversificado, cada região tem a sua característica, né? Então, você vai ter aí regiões aonde você tem terminações 100% a pasto. Mas você vai ter região em que o animal está sendo terminado em sistema de confinamento. Ele vai ficar ali os últimos 90 dias dele terminado em sistema de confinamento. Agora, você não vai ter essa realidade do bezerro já nascer dentro de um confinamento e morrer imediatamente ali, né? Vivendo só dentro do confinamento. Nós não chegamos a essa realidade de
produtivo, porque nós temos extensões de terras, pastagens, que favorecem uma outra forma, igual você colocou, que é até mais humanitária, né, na produção desses animais. Agora, assim, mas é uma questão delicada. existe essa estrutura industrial no Brasil? Olha, se eu te disser que não existe, eu vou estar te falando uma coisa sem ter certeza. Certo. Porque o Brasil, como ele é muito extenso e como nós temos vários tipos de sistema de produção, pode ser que exista alguma coisa aí no Sul ou em São Paulo que eu desconheça, tá? Mas em termos de Mato Grosso, Goiás e Minas, eu vou te dizer que provavelmente nós não temos, tá? Agora, é uma coisa que pode vir a ter com o tempo? Pode. Por quê? Porque nós temos uma população mundial cada vez maior, nós temos uma necessidade cada vez maior de produzir alimentos. Então, as terras, normalmente melhores, elas acabam sendo destinadas para a agricultura, tá? Que demandam terras melhores, e a pecuária acaba ficando cada vez mais nas periferias de terras piores, tá? Então, você acaba tendo que criar sistemas produtivos que favoreçam um animal com uma terminação mais curta. Então, você acaba tendo esses sistemas de semi-confinamento, confinamento, terminação a pasto intensiva, tá? E, por exemplo, vou te dar um exemplo, na China. Na China, eles têm lá os prédios deles de produção de suíno. Tá errado? Tá certo? Henrique, eles são uma população que precisam se alimentar e que não tem onde produzir. Tá errado? Tá certo? Não sei. Eu não tenho como julgar. Que a gente acaba chegando numa questão ética. De sobrevivência. Né? Mas nós estamos envolve sobrevivência. Sobrevivência. Então, assim, a partir do momento que você oferece para o animal condições climáticas, nutricionais, sanitárias, que você sabe que o animal consegue exercer as características dele de animal, porque ele tem que ter isso. Isso é bem-estar. É você oferecer condições para que ele exerça suas características animais. O porco vai fuçar, a galinha vai ciscar, o boi vai sentar para ruminar. As características dele, pessoal. A partir do momento que você oferece isso para o animal, aonde ele vai estar, isso aí é uma questão de cada realidade. E a gente não tem como dizer tá certo ou tá errado. Porque nós estamos falando de sobrevivência. Sim. E cada vez vai ficar mais complicado esse diálogo. Por quê? Porque são pesos e medidas que dependem da cultura, da tradição, do entendimento de cada povo. Não tem como a gente simplesmente universalizar e dizer é assim que está certo. Não é. Não tem como. Entendi. Sabe? É complicado você dizer. O que a gente sabe é que a gente tem que ter regras mínimas, básicas, sanitárias, que ofereça essa qualidade que eu estou te dizendo para o animal, tá? Melina, vai interferir na qualidade da carne? Vai. Com certeza nós vamos ter carnes diferentes. Nós vamos ter carnes com teor a mais de ômega 3, ômega 6, com teor a mais de vitamina D, com beta-caroteno. Por quê? Por conta de disponibilidade solar, da questão do caminhar, né? Que a gente sabe que isso favorece também uma qualidade de carne. Então, assim, tem uma série de fatores que vão interferir nisso, tá? Mas existe aquela outra questão, e a sobrevivência? E assim, precisa também entender que por mais que a gente tenha uma operação industrial, que a gente não tem, realmente a gente tem, se tiver, muito pouco aqui no nosso país, a gente tem área para cultivar o gado extensivamente, graças a Deus, mas por mais que a gente tenha uma operação industrial, esse animal, ele ainda está sendo, ou pelo menos é para ser, criado em uma situação que se ele tivesse na vida livre, seria muito pior. E a galera não pensa nisso. Porque o pessoal pensa assim, vamos parar de comer carne, tá certo. Se esse boi não vai ser comido, ele tá onde? Ele tá na selva, ele tá na floresta. E se ele tá na floresta,
amigo, ele é presa. Ou ele vai morrer. Se ele morrer, se ele conseguir morrer de velho, que é muito difícil, ele vai, provavelmente, são três possibilidades. Ou ele vai morrer de velho, que é muito, muito pouco provável no ambiente natural. Se ele morrer de velho, ele vai ser comido vivo, porque ele velhinho vai lá até ele não conseguir mais se defender e os predadores vão comer ele. Ou ele vai morrer de doença, então ele vai morrer sofrendo. Ou ele vai morrer jovem sendo caçado, que é pior ainda, porque ele vai ser comido vivo em situações assim. Tem um Instagram que eu gosto muito de ver, porque me faz lembrar essa questão, que é o Nature is Metal. Não sei se você conhece esse Instagram. Esse Instagram é fantástico. São só coisas da natureza, mostrando como a natureza é hardcore mesmo. E aí, tem cenas assim, que é o quê? É o leão caçando um gnu, caçando uma zebra, e mostrando como é que a coisa funciona. E não é o gnu morrendo com seus familiares ao redor, e músicas e anjos, nada disso. O gnu está sendo devorado vivo, sendo carregado, tentando escapar, enquanto o abdômen dele está cortado com o intestino para tudo que é lado. Um negócio assim surreal. Que o nosso animal, o animal que fornece a carne para eu viver, é um animal que não tem a mínima noção de que isso existe. Porque ele não morre de velho, primeira coisa. Então ele não vai ficando decrépito até morrer. Ele não morre doente, porque a gente cuida com antibiótico, a gente dá vitamina, a gente trata o bicho para ele não adoecer, né? E ele não morre de forma agonizante, penosa, com outro bicho comendo. Tá entendendo? Então, quer dizer, é uma realidade totalmente diferente. E a galera que fica defendendo os direitos dos animais, essa coisa toda, parece-me que eles não assistem Animal Planet. Eu não posso deixar de citar. Se esse bezerro estiver no Mato Grosso, a probabilidade dele ser comido por uma onça pintada é muito grande. Bom. Mas realmente, Henrique, é uma realidade, né? E existe outra coisa. Se não existe essa produção controlada para gerar alimento, você concorda que a gente, para sobreviver, a gente vai à caça? A gente vai dar um jeito de sobreviver? E aí não vai ser muito mais desleal? 10 mil vezes. Haja visto os animais que são caçados e os animais que são produzidos. Os animais que são caçados, a maioria, se você for olhar, estão em extinção. Por quê? Porque não tem um controle por detrás para garantir um sistema produtivo onde você vai ter esse animal se renovando, se reproduzindo. Não tem, né? Diferente, por exemplo, de um sistema onde você tem aí a produção controlada, pensando na produção de alimentos. Não adianta a gente ser demagogo e dizer que não. Gente, a gente precisa comer, é sobrevivência. Sim, né? sim. E o nosso DNA foi feito para comer carne. Exato. Então, Tem que partir, todas as premissas têm que partir dessa questão. Agora, é claro que se a gente chegar no nível tecnológico, né, que é uma coisa que eu converso muito com a minha noiva, se a gente chegar num nível tecnológico onde a gente consiga, usando, vou pegar aqui o recurso o mais próximo que a gente tem hoje, que é essa carne de laboratório, a gente conseguir, através de embriões, conseguir cultivar uma carne que gere um impacto muito menor, que a gente consiga realmente fazer isso, porque a carne de laboratório, até onde eu sei, claro, teoricamente ela é carne, porque são células musculares, são células embrionárias sendo reproduzidas, né? Então, se são células embrionárias sendo reproduzidas, show de bola, não estou usando bicho, né? Mas ainda hoje é um processo que tem um impacto ambiental gigantesco, né? E ainda hoje precisa de substâncias animais para serem colocadas lá, porque eu preciso ter hormônio, preciso ter uma série de coisas. Então, não é a alternativa que nós estamos buscando, né? E quando a gente pensa... Soro dos animais, hormônio, uma série Exatamente. de condições laboratoriais, né? Uhum. E outra coisa, você sai da mão do produtor para a mão da indústria. Pois é. Isso é um problema. Isso é um problema. Passa a ser um problema, porque eles passam a controlar isso também. Né? E a gente não pode esquecer uma outra coisa, Melina, que é a questão da essencialidade dos ruminantes, falando aqui especificamente de bovino, né, dos bovinos, para manter o solo fértil.
que as pessoas elas não pensam nisso, elas acham que são coisas separadas. Porque eu vivo comentando sobre isso, toda live praticamente eu falo sobre isso. O nosso pequeno cérebro não tem capacidade de compreender toda a complexidade da natureza. Eu não sei se você conhece o Alan Savory. Alan Savory é um ecologista africano e ele tem um projeto muito interessante de agricultura regenerativa e tal. E ele tem uma palestra no TED que ele é muito interessante. Ele foi conselheiro do governo sul-africano. E durante o período dele como conselheiro, estava com um problema de desertificação acontecendo lá. E todas as análises que ele fez levaram a crer que o causador... Escuta só essa história como é uma história surreal. Levaram a crer que o causador eram os elefantes, que são ruminantes. Eram os elefantes que tinham naquele local. Então ele veio com a ideia, que parece ser uma ideia extremamente radical, e de matar 25 mil elefantes. Como era uma coisa muito radical, isso ele narra isso no TED, é um negócio assim surreal, quando você escuta da boca dele. Como era uma coisa muito radical, vários outros pesquisadores foram contratados para poder dar a opinião deles. E todos chegaram à conclusão de que o causador eram os elefantes. Mataram 25 mil elefantes na brincadeira. E o que aconteceu? A desertificação piorou. Porque os elefantes estavam retardando a desertificação e não avançando. Nós não temos a capacidade, com a nossa cabeça que nós temos hoje, mesmo juntando não sei quantas pessoas, de entender a complexidade do sistema. A gente isola determinadas coisas, a gente não tem capacidade de entender tudo. Então, quando eu tiro de cena o boi, eu vou ter um solo que vai se acabar rapidinho. Porque, de um lado, eu tenho a pecuária, do outro, eu tenho uma agricultura de monocultura que está exaurindo o meu solo. Se eu não botar esse boi lá para restaurar, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter problema sério. E não é deixando de comer o boi tem que existir. Né? Porque as pessoas que elas pensam dessa forma, elas ainda têm um outro fator que não sei se é ignorância, se é má fé, eu não sei o que é. Mas se eu parar de comer carne, eu tenho que usar mais suplemento. E se eu tenho que usar mais suplemento, eu vou mais indústria. E eu vou adoecer mais, porque carne é um alimento fundamental. Então eu tenho mais remédio, é mais indústria na jogada. Gente, como é que isso pode ser ecologicamente mais viável? E olha que eu não estou falando de tudo, né? Falei de pontos isolados. Pontos isolados. Mas você falou uma coisa lá no início, eu acho que é o grande problema disso. A gente se torna cada vez mais distante dessa cadeia, desse ciclo natural, dessa natureza. E a gente começa a se distanciar tanto a ponto de não conseguir mais, primeiro, se entender parte desse processo. Nós somos parte desse processo, né? A gente passa a ser mero observador, né? Se sente no direito de, igual você falou, isolar e analisar como se aquilo pudesse ser isolado, né? E passa a desconhecer realmente a importância do todo, né? Das coisas. Então, quando a gente pensa no simples conceito de cadeia alimentar, né? Um bichinho pequeno que precisa de um bichinho maior e vai subindo e a gente está ali, a gente faz parte desse ciclo. E o ciclo da vida, ele só existe porque existe a morte, né? Sim. Do contrário, não existe. Né? E a partir do momento que você se tira desse processo, você passa a não fazer parte e não reconhecer a importância disso. Né? Esses dias, eu estava conversando com um vegano e falando exatamente sobre essa questão. Olha, a agricultura, ela mata muito mais roedores, aves, insetos, répteis, de forma drástica nos processos dela, do que se você for pensar na pecuária. E o fato de você estar comendo salame vegano, o bacon vegano, não te tira a responsabilidade de morte. Você está matando do mesmo jeito. Aí ele me respondeu, ele falou, não, mas esses animais não tem problema morrer. Ele chegou a responder isso? Não, esses animais não tem problema morrer. Eu mato barata, ele falou. Eu mato barata lá em casa. Então, muito interessante.
esse fechar os olhos, sabe, para essas coisas. Eu publiquei, acho que semana passada, eu publiquei um post com uma análise no artigo, falando exatamente sobre isso. Não, essa parte não me interessa, sabe? Porque assim, eu prefiro estar com, eu prefiro esses animais que são bonitinhos, que têm uma expressão de tristeza, de alegria nos olhos, mas topeira, não, topeira é muito feio, não é bonito. Então, para mim, tanto faz se morrer. Abelha, não que precisa de abelha. Abelha deixa para lá, sabe? Ave, não, ave, esse bicho vai feio. Não, eu prefiro ver aqui esse bezerrinho, que é tão lindo o bezerrinho, né? Aquela ovelhinha tão branquinha, que cheio de lã, sabe? Então, quer dizer, é um você virar, sabe, dois pesos, duas medidas, né? Você trata Conveniente. determinados de um jeito e trata de outro. Eu tenho uma propaganda vegana que eu acho interessante, que é assim, onde é que você traçaria a linha entre o que é comida e o que é pet? Não sei se você já viu, tem vários animais assim, Já tem vi. cachorro, com não sei o que, coelho, boi, porco. Onde você traça a linha do que é animal e do que é pet? Aí a minha resposta para essa propaganda é assim, depende de que país você está. Porque se for no Brasil, eu traço bem aqui. Não entra cavalo, por exemplo. A gente sabe, você sabe que a gente é um dos... Claro que você sabe. Que a gente é um grande exportador de carne de cavalo, né? A galera não faz a mínima Principalmente para a ideia. França. Não é? Para a França, tá aí. Agora, se for na França, o cavalo já entra. Mas se for na China, já entra o cachorro também. Tá entendendo? Então, quer dizer, é uma questão cultural. As pessoas acham que existe essa possibilidade de você afetar a cultura de todos, uniformizando culturalmente a humanidade. Gente, o que faz a humanidade é essa diversidade. É eu gostar de carne, o fulano gosta de peixe, os esquimós comem baleia e a China come cachorro. Isso é que a diversidade é que faz a diferença. Você falou tudo. Eu acho que e isso tem que ser considerado quando você pensa em sustentabilidade, Henrique. Você não pode tirar esse critério. Você não pode. Porque, senão, é isso que você falou. Você tira as características pessoais de cada povo. Você está universalizando uma coisa que não justifica. Nós estamos perdendo enquanto espécie. Essa é a beleza, né, da verdadeira diversidade dos povos, né, cultural, né? Então, no Oriente se come camelo. Você já experimentou camelo? Não, nunca tive essa Eu não. oportunidade. Imagino que deve ser muito gostoso. Tem, Então, assim, se eu não me engano, na Austrália, tem um amigo que mora no Canadá e já comeu canguru. canguru dizem que é gostoso. Pois é, eu já comi Então, algumas carnes assim, exóticas, mas nunca cheguei a comer essas tão exóticas, não. isso tem que ser respeitado, Claro, né? claro. Isso tem que ser... e não vale você respeitar de acordo com a riqueza de cada povo, ou de acordo com o tamanho do que cada povo pode pagar pelo outro. Não. Esse respeito, ele tem que ser padronizado de tal forma que todas as civilizações sejam respeitadas. Uma das coisas que eu bato muito com relação à questão da sustentabilidade é isso. As pessoas têm usado um pouco esse conceito de sustentabilidade para escravizar povos. Aqueles que têm condições de pagar exigem daqueles que não têm regras que nem eles cumprem. Sim. Isso ficou claro agora nessas conferências de Davos e tudo mais. A galera falando para não comer carne, para diminuir o consumo de carne e se regozijando lá em jantares incríveis, né? Exatamente. Então, assim, a gente não pode permitir, Henrique, que a sustentabilidade seja uma nova forma de escravização entre os povos. Não pode. A gente tem que exigir, é igual a responsabilidade, então que ela seja cobrada de forma igualitária, Sim. sabe? Eu faço um questionamento. Eu não estou falando que eu concordo e nem que eu discordo, mas eu faço um questionamento. Lá na Europa, na Noruega, Noruega ou Finlândia, né? Eles caçam golfinhos. Tem Uhum. uma prática, né, cultural lá, eles caçam golfinhos. E eles fazem isso há centenas de anos e é considerado uma prática cultural. Para o resto do mundo é um absurdo, né? Porque eles matam inúmeros golfinhos. Ok, mas é cultural. Eles estão lá fazendo a prática cultural deles. No Brasil, os povos indígenas, em algumas regiões,
eles têm uma prática de caçar com fogo. Eles caçam com fogo, desde que eles existem. Eles fazem um fogo ao redor da mata, cercam esses animais e ficam lá no meio para caçar, e essa caça é para as festividades dele em determinada época do ano. Por que no Brasil isso não pode ser falado abertamente, que é feito por um povo, que é uma prática cultural e não pode ser respeitado? E por que lá na Europa existe uma prática cultural que eles falam e defendem e todo mundo tem que respeitar? Aonde que está a diferença? Eu não estou falando que está certo e nem que está errado. É para a gente fazer uma análise, sabe? Então, falta isso. Falta essa padronização realmente do que se pode ou não, até onde vai ou não, sem estar sendo definida só pelo dinheiro. Porque, infelizmente, a gente ainda está definindo sustentabilidade e direitos dentro desse quesito aqui, baseado aqui. Baseado da grana. Tanto é que as legislações ambientais, entre os mundos, elas não se falam. Entre os países, elas não se falam. Cada país tem a sua. Ela não tem um padrão. Entendeu? Tem países que eu gosto muito de falar isso. A França gosta muito de bater em todo mundo, mas você sabe o que é a área de APP na França? A área de? APP. A área de APP é aquela área que fica em torno dos rios de preservação, né? Nossa. A mata ciliar, para proteger ali a aguada, né? No Brasil, obrigatoriamente, a área de preservação de mata ciliar, ela tem que ser de floresta nativa. Uhum. Floresta nativa. Na França, ela pode ser gramínea ou arbusto. E as propriedades que não recebem subsídio da União Europeia não são obrigadas a ter. Que lei é essa? Para um pode, para outro não pode, que se exige de tal forma de um e de outro não. Entende? Então, assim, a gente precisa começar a exigir essa padronização. Sabe? Por que aqui pode exigir de qualquer jeito, de qualquer forma? Porque a gente ainda tem floresta? E lá vocês não têm? Constrói de vocês, a gente não está reflorestando grande parte das nossas. Pois é. Né? Mas não está havendo esse respeito, né, Henrique? Nem pelos povos e nem de forma igualitária. O que está valendo aí é a questão, muitas vezes, do dinheiro e de quem pode pagar. E o que eu vejo muito, sabe, Melina, é uma pseudociência ditando o que a gente vai fazer, né? Essa semana passada, eu recebi um direct de um seguidor dizendo que a filha dele, que estuda numa escola e faz 3 refeições na escola, café da manhã, almoço e jantar, a escola está fazendo segunda-feira sem carne. E aí ele estava me pedindo estudos e subsídios para poder entrar com uma ação na escola, para poder redigir um material para a escola, para poder convencer de que a filha dele, na segunda-feira, deveria comer carne. Você está entendendo? Então, quer dizer, nós estamos, eu falo nós por solidariedade, né? Nós estamos impondo algo que não tem nenhum suporte. Assim, isso não é sem precedentes, entendeu? A gente está impondo algo que não tem nenhum suporte científico na população. Isso não é sem precedentes, porque na década de 70 a gente impôs 55% de carboidrato sem nenhum tipo de evidência científica. E olha o tamanho da M que a gente gerou no mundo, né? E agora nós estamos com essa história de veganismo. Então, quer dizer, a gente não aprendeu com o erro da pirâmide alimentar e nós estamos agora querendo ver se a gente consegue dar uma piorada, né? E isso me preocupa muito, porque a gente vê pessoas como o Frank Leroy, esqueci o primeiro nome dele, mas é o Leroy e o Mitt Lohner, que são 2 pessoas que estão bem ativas nessa questão de mostrar a importância. Frederic Leroy e Frank Mitt Lohner, lembrei. São pessoas que estão bem ativas nessa questão de mostrar a importância dos alimentos de origem animal, a importância da carne vermelha para a saúde humana. Né? Eles escrevem muitos artigos, eu sempre estou em contato com os artigos dele, botando nos posts no meu Instagram, mas são vozes muito pequenas, porque a gente, quando fala de carne, a gente luta contra uma indústria bilionária. Né? É uma indústria bilionária.
você pensa assim, como assim uma indústria bilionária? Meu amigo, pensa na Monsanto. Gente, é muito E Henrique, dinheiro. tem uma coisa que a Diana, o ano passado eu participei daquele congresso internacional que ela veio em São Paulo, que é uma coisa que ela fala, que é muito interessante. A ONU, quando ela fala da carne, ela manda você diminuir o consumo de carne. Mas em nenhum momento ela manda você diminuir o consumo de açúcar. Então ela questionando, né? Ela falou, tudo bem, vocês querem que a gente diminua o consumo de carne? Vocês acham interessante? Tá bom. Mas então por que não começa a colocar nas diretrizes de vocês também para diminuir o consumo de açúcar e de produtos industrializados que a gente sabe que causa muito mais dano? Então, assim, não é só a indústria. As próprias organizações hoje, elas estão trazendo esse discurso. É, Né? é verdade. Então, isso é muito sério, né? É muito complicado. A gente acaba sendo aquilo que a gente falou lá no início, né? E aquilo que você traz de forma muito enfática. A gente acaba sendo uma rebelião, né? Sim. Porque a gente está indo contra a maré, nós estamos indo contra as regras, contra que estão dizendo que é para ser, né? Que é o Verdade. certo. Eu não quero tomar tanto teu tempo assim, já está com 1h15 de live. O tempo voa, a gente conversando. Né? E foi maravilhoso bater esse papo contigo. Fala um pouquinho para a gente qual é a sua estratégia pessoal para manter para a sua saúde, né? O que é que você faz? Você come muita carne, come pouca carne, você é vegana. Você sabe que eu entrei nessa de combater um pouco o veganismo, porque familiares muito próximos, minha irmã, eles começaram a se tornar veganos. E eu, como filha de produtor, médica veterinária, falava, gente, não, que absurdo, né? Perdendo a saúde. E aí eu comecei a me cobrar isso, eu preciso começar a dizer, né? Não é exatamente assim que as coisas acontecem. Esses dias teve até uma moça, ela tá com um mioma, e a gente conversando, né? E ela, quando ela descobriu esse mioma até hoje, ela virou vegana. Depois que ela virou vegana, piorou muito o processo dela, né? E a gente conversando, né, e tal, nota que com a sua alimentação você piorou muito a qualidade de saúde? Ela falou, eu noto, mas eu não consigo mais comer carne. Porque a lavagem cerebral, desses documentários, é tão É grande, muito que forte. mexe tanto com as pessoas, é uma doutrinação mesmo. Sim. A pessoa sente culpa. A pessoa sente culpa de comer carne. Você chega a esse ponto. Né? Então a pessoa às vezes perde a vida, perde saúde, achando que está fazendo uma coisa boa. Isso é muito sério, né? Muito triste. Então uma das coisas que eu procurei começar a trazer esse assunto à tona foi realmente pensando nisso, né? Porque a gente tá ali, a gente vive o dia a dia, a gente sabe que realmente não é assim que acontece. A gente tem o respeito na criação, a gente trata com respeito, sempre foi assim, né? E um dos maus da humanidade, eu entendo, é a gente querer separar espiritualidade de ciência e de filosofia. Né? A gente querer tratar cada um como se fossem coisas separadas. Não, a gente precisa entender que somos uma unidade, que isso faz parte do todo. E quando a gente entende isso, entende que também somos seres animais, né? A gente passa a olhar as coisas com mais leveza, né? Com mais leveza, e com essa noção de que a gente precisa. Nós precisamos, gente. É arrogância da nossa parte achar que nós vamos criar uma tecnologia para substituir algo que Deus nos deu gratuitamente. Sabe? Nós não somos Deus. Né? Mas quando a gente separa a filosofia e a espiritualidade da ciência, a gente se sente assim. Se sente errado. Porque nós não somos. Nós não podemos controlar tudo. Porque aquilo que você falou lá na cadeia, né? A gente não, mais conhecimento que você tenha, consegue mensurar as variáveis e a dimensão e até onde isso vai. Não temos esse poder.
isso, Henrique, eu acho que assim, sempre questionar. Sempre questionar. Mas de onde veio isso? Por que essa comunicação? Da onde está vindo esse discurso? O que tem por detrás Sim. dessa, sabe, é tão forçado, é tão, bate-se tanto. O que eles pretendem com isso? Há alguma coisa por detrás disso? Está me tirando uma liberdade. Está me tirando uma liberdade de eu criar minha galinha, meu porquinho, matar e comer e ter uma vida saudável. Qual o interesse nisso? Né? Qual o interesse nisso? Acho que a gente tem que ter essa capacidade de questionar, de procurar cada vez mais caminhos que favoreçam o coletivo, favoreçam a todos. Eu achei muito legal que você me pediu sugestão de um livro. Eu até separei aqui. Eu falei, eu acho que esse ele, não sei se ele conhece, mas eu acho que ele vai gostar. Interessar de conhecer. É um livro que me marcou muito. Ele fala um pouquinho sobre isso, do questionar, de olhar além das aparências, a alma imoral, do Newton Bonder. Não sei se você conhece. Interessante isso. Não... O Newton Bonder, ele é um rabino, e ele escreve livros, assim, de forma, uma didática muito simples, mas ele traz muita comunicação histórica, Já filosófica vou botar e na minha espiritual lista da também. Amazon. Você vai gostar. Tem até um trechinho aqui, eu posso ler, Henrique? Pode, claro. Há um olhar que sabe discernir o certo do errado e o errado do certo. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa respeito. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Este olhar é o olhar da alma. Então é um resuminho dele e ele traz exatamente esse questionamento. Será que realmente... Não, que Ele traz esse questionamento. Será que realmente... Você vai gostar. Um excelente livro. Depois me conta. Legal, vou ver sim. Vou ver sim. Minha querida, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado. Obrigada. Obrigado Eu que por agradeço. todo esse conhecimento que Foi você um derramou. prazer. Muito bom mesmo. Foi assim, muito bom mesmo. Eu fico assim, extasiado com o quanto que a gente ainda tem tanta coisa para trocar, né? E assim, para mim é uma atividade maravilhosa. Estar aqui conversando com você e discutindo esses assuntos. E a próxima semana tem mais outra pessoa. E daqui a pouco você está de volta aqui também. Não vamos demorar 2 anos, pelo menos, né? E seu Eu faço trabalho é incrível, questão, Henrique. faço Incrível. questão de fazer Admiro com você, muito. faço questão de fazer com você uma live quando você lançar seu livro. Ai, obrigada. Tá Faço combinado. questão, não sei quando vai ser, mas é só você dizer, vai ser lançamento dia tal, eu quero fazer uma live com você, porque eu acho Nossa, que é muito obrigada. legal conversar sobre esse assunto, tá? O livro, a Cecília está perguntando, é A Alma Imoral, Cecília. O nome Sim. que ela acabou de A citar. Alma Imoral, Tá de do Newton promoção Bonder. na Amazon, hein, galera? Cadê, meu Deus? De R$ 34,90 por R$ 15, tá? Vocês Bom vão demais. gostar. Depois me conta, Henrique. Show de bola, Melina. Muito obrigado, hein? Uma boa Obrigada. noite. Boa noite. Um abraço, tá? Tchau, tchau. Tchau.